você for buscar ao redor do Brasil, ao redor do mundo, você vai perceber que crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade estão sendo usadas pelo Senhor, profetizando, louvando, adorando, pregando a palavra do Senhor, porque muitas das vezes os grandes, aqueles que são mais velhos, não têm, meu irmão, se colocado na disposição do Senhor. E vem a palavra do Senhor através, meu irmão, em nome de Jesus, desse grande homem de Deus, que conta a história que esse homem ficou na casa de um certo homem, e ele, meu irmão, lá em Corinto, ele ficou por 3 meses, e conta a história que durante 3 meses ele escreveu essa carta, que, meu irmão, é considerada uma das maiores cartas de todo o Novo Testamento. É uma carta que, meu irmão, ela pega desde arrependimento até a graça, a salvação. Se você for buscar capítulo a capítulo, você vai receber o ensinamento da parte de Deus. E, meu irmão, naquela época, meu irmão, Paulo, que era um homem segundo, meu irmão, sabe, não um homem como Davi, segundo o coração de Deus, mas era um homem que tinha, meu irmão, amor pela obra. E naquela época, ele foi, meu irmão, para aquela cidade, meu irmão, que era uma cidade que, se nós formos colocar nos dias de hoje, é como se fosse os Estados Unidos. É uma cidade que era popular, uma cidade que era forte. Meu irmão, só para você ter uma ideia, Roma, naquela época, era a cidade, meu irmão, que tinha mais poder aquisitivo, era a cidade economicamente com maior poder de barco. Era a cidade também, meu irmão, que tinha maior poder na questão da milícia. Era uma cidade politicamente forte. Era uma cidade que tinha, meu irmão, uma influência muito grande para todo mundo. E naquela época, meu irmão, Roma era a capital do mundo. E aí vem esse homem, meu irmão, que vem realmente com sede de falar da vontade de Deus. Ele vai para os romanos, que em sua maioria eram fariseus, ou seja, daquela seita, ou daquela religião que eles costumavam dizer que era a religião dos fariseus. Aqueles homens que conheciam bastante a lei, aqueles homens que viviam bastante, meu irmão, as coisas segundo a lei. E esses homens, meu irmão, encontram um Paulo que desafia tudo e a todos. Um homem que não mais critica a pessoa de Jesus, mas que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. E o primeiro aspecto que eu quero realmente, em nome de Jesus, traçar aqui nessa noite: Deus nos convida a pregar o Evangelho do Reino. A palavra do Senhor diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz que o tempo de Deus está cumprido, que o reino de Deus está próximo. E diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Meu irmão, é chegado um tempo ao qual, meu irmão, o Senhor já está, meu irmão, sabe, arrastando a igreja do Senhor. O Senhor já está, meu irmão, preparando pessoas para que Ele possa levar. Porque diz a palavra do Senhor, meu irmão, que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas existe uma mensagem da parte de Deus, que o Senhor iria voltar, meu irmão, quando toda a língua conhecesse o seu nome, quando todas as pessoas ouvissem falar de Jesus. E aí é onde eu quero entrar. Onde existem pessoas aí ao redor do Brasil e ao redor do mundo, que infelizmente ainda não tiveram o prazer de conhecer o Senhor Jesus. E essa semana eu tive compartilhando, meu irmão, alguns estudos, alguns livros, alguns vídeos, com um irmão que trabalha comigo no meu serviço, um obreiro da casa do Senhor. E nós começamos a ver como é que é a obra do Senhor lá na África. Até estava falando com o Martim ontem sobre essa questão. Como é que é a obra de Deus lá na África, meu irmão? Como é que funciona? Como é ser realmente um missionário na África? Porque até então, meu irmão, a gente acha que é algo, sabe, sobrenatural no sentido de ser tranquilo, de ser, meu irmão, fácil. Mas aí nós entramos, meu irmão, em alguns estudos e nós começamos a ver que aqueles homens de Deus, eles passam por várias e várias lutas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pastor. E o nome desse pastor é Edmar Fernandes. E esse pastor, ele esteve na África. Na verdade, ele ainda está na África. E esse pastor começou a falar de algumas coisas que aconteceram lá. E ele me apresentou um vídeo. E ele me indicou um vídeo de um outro pastor. E esse pastor começa a falar, meu irmão, que lá na África tem sido difícil para ele. Que ele está há 13 anos e que já ganharam para mais de 100 tribos, para mais de 100 aldeias para o Senhor Jesus. Mas uma coisa eu quero te chamar a atenção, é que esse homem já pegou para mais de 10 malária. Você conhece, meu irmão, essa doença? Alguns de vocês já sabem qual que é realmente a sequela que essa doença traz para o corpo. Ela começa a matar as células. E ele começa a narrar que algumas pessoas que já pegaram por várias vezes aquela doença, essas pessoas começam a ter problemas mentais, essas pessoas começam a ter problemas físicos, essas pessoas começam a envelhecer mais rápido que as outras. E ele que já pegou 10 vezes essa doença, junto com a sua esposa e com as suas 2 filhas, eles estão em alguns momentos doentes. E está ficando difícil para ele anunciar o Evangelho.
Mas ele, meu irmão, tem colocado no coração que se o Senhor levou ele para lá, é porque o Senhor realmente queria fazer algo grande. Ele falou assim: eu poderia estar no Brasil, eu poderia estar nos Estados Unidos, eu poderia estar em qualquer outro lugar que é muito mais fácil pregar a palavra de Deus. Mas o Senhor me convidou para vir aqui para a África, onde existem pessoas, meu amado, que nunca ouviram falar de Jesus. E ele começa a falar assim: você pode perguntar por que eu não vou para o Brasil, já que eu estou tão enfermo, já que eu estou tão machucado, já que a minha família está passando por tantas lutas. Aí ele começa a falar: sabe por que eu não vou para o Brasil? E aí ele olha, meu irmão, bem focado na câmera, e ele começa a falar assim: sabe por que eu não vou para o Brasil? Porque você não veio. Porque você não vem. Ele começa a falar, meu irmão, de coisas assim que aos olhos comuns nós não conseguimos imaginar quão grande é, meu irmão, realmente o poder das trevas lá na África, aonde crianças, meu irmão, de 5, 6 anos começam a levitar. Meu irmão, o demônio, ele tem uma ação tão sobrenatural naquele lugar que as crianças começam a flutuar. E aí ele começa a falar que alguns pastores têm medo de olhar para essas crianças, de chegar até elas, porque tamanha é o poder das trevas. E na verdade ele está orando para que Deus levante missionários, evangelistas, homens de Deus, segundo o coração do Senhor, preparado para aquela obra. Quantas vezes ele falou que pessoas correndo, meu irmão, daquelas crianças que ficavam endemoniadas, porque tamanha é a bruxaria naquele lugar, tamanha é o espiritismo, tamanha, meu irmão, é as forças das trevas, e muitos cristãos têm se acovardado naquele lugar, diz ele. Muitos cristãos têm voltado, porque no momento ele pensa que é bênção, chega lá, vai comer do bom e do melhor, vai ter uma casa boa, vai ser sustentado pela obra, mas quando ele chega lá, que alguns se esquecem dele, ele fala que a maioria deles voltam. E eu queria chamar a atenção sua agora nessa noite, aquilo que está escrito no livro de Atos, capítulo 18, verso 3. O apóstolo Paulo entregou a vida dele pela causa de Cristo. Ele talvez foi um dos maiores exemplos de homem aqui na terra. Um homem que não vacilou, um homem que pregou com intrepidez e com coragem, um homem que não olhou para a circunstância, um homem que abriu mão, meu irmão, das suas vontades. A história diz que ele era, meu irmão, ele fazia tendas, meu irmão, ele construía tendas. Imagino eu, meu irmão, Paulo, ele pagava um preço, Martins, para conciliar a vida dele, meu irmão, na obra do Senhor, com a vida secular dele, que era o ganha-pão dele, porque ele não queria, diz a palavra do Senhor, que ele não queria parecer pesado por os irmãos. Ele não queria parecer, meu irmão, que estava se aproveitando de alguém, mas ele, meu irmão, pagou um alto preço. Ele pagou um preço até mesmo de sangue, de açoites, foi preso, foi humilhado, meu irmão, foi muitas das vezes, meu irmão, criticado até mesmo pelos amigos, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele foi até o fim, ele buscou a face daquele que colocou naquele lugar. E aí você pega no livro de Atos, capítulo 18, verso 3, e o apóstolo Paulo diz: e por ser do mesmo ofício, com eles moravam juntos, trabalhavam, eram realmente fabricantes de tendas, respaldando aquilo que eu falei. E no capítulo 24 de Atos 20 diz, ele começa, meu irmão, realmente a fazer uma declaração para Deus e para aqueles que estavam ali lado a lado com ele. E ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele disse para mim e para você que hoje, meu irmão, temos a oportunidade de ler a palavra de Deus, que ele não tinha a vida dele por preciosa. Esse mesmo Paulo que disse: também nos gloriemos nas nossas tribulações, porque a tribulação produz esperança, e a esperança é experiência, e a experiência, meu irmão, realmente é algo que nós precisamos ter nesses dias. Nós precisamos buscar experiência com Deus, nós precisamos, meu irmão, viver as nossas próprias experiências. Não dá mais para ler livros, não dá mais simplesmente para ouvir testemunhos e através desses testemunhos, meu irmão, achar que tudo vai ser, meu irmão, mil maravilhas. Deus, ele quer nesses dias nos dar experiência. Deus, nesses dias, ele quer realmente fazer que nós venhamos a ter, meu irmão, um relacionamento íntimo e completo com ele. E eu me lembro, meu irmão, quando muitas das vezes nós saíamos aí para evangelizar, e alguma dessas vezes nós entrávamos em casas, e aí do nada o Senhor nos colocava, irmão, na direção daquilo que ele queria, pessoas que estavam embriagadas. E ali nós começávamos a orar e demônios começavam a se manifestar. E através do nome de Jesus aquelas pessoas eram libertas. E o Senhor começou a colocar no meu coração nesses dias. E Ele começou a me incomodar dizendo: meu filho, como eu tenho saudade de quando você não olhava dificuldade para fazer minha obra.
Como eu tenho saudade de quando você não olhava para a crítica. Quando eu tenho saudade quando você não olhava para aquilo que as pessoas estavam falando acerca de ti, mas você estava preocupado pelo aquilo que eu olhava, pelo aquilo que eu falava de ti, pelo aquilo que eu via na tua vida. E nesses dias, meu irmão, o Senhor começou a colocar novamente